Uma grande catástrofe está se aproximando do Oriente Médio, porque China e Rússia juntas emitiram hoje um severo alerta para os Estados Unidos. Parem imediatamente essa guerra contra o Irã, ou então se preparem para um Oriente Médio totalmente nuclear. O Irã disse que pegou os Estados Unidos e Israel em uma armadilha totalmente inesperada, enquanto o Paquistão veio a público dizer que reserva o direito de resposta de acordo com o acordo de defesa mútua que tem com a Arábia Saudita. O que está acontecendo exatamente? É sobre isso que vamos falar hoje. Fiquem conosco. Prezados espectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa série de episódios de opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desdobramentos desta guerra que está acontecendo no Oriente Médio. O curioso hoje, caros espectadores, são essas declarações que vieram ao mesmo tempo da China e da Rússia. Declarações feitas pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, e pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning. O curioso nessas declarações é que ambas falaram sobre a questão de o Irã possuir armas nucleares. Ou seja, Rússia e China concordaram em levantar esse assunto ao mesmo tempo e no mesmo momento. Isso levanta uma grande questão hoje. Por exemplo, o que a China disse? Ela disse que o Irã não está desenvolvendo armas nucleares e que já confirmou isso repetidamente, e que os Estados Unidos e Israel devem parar a guerra agora e voltar à mesa de negociações o mais rápido possível. Para preservar o quê? E preste muita atenção, preservar o quê? Ela disse: preservar o regime internacional de não proliferação de armas nucleares. Ou seja, em outras palavras, a China disse: parem essa guerra agora, urgentemente, antes que o Irã tome a decisão de fabricar armas nucleares. Hoje também, a China enviou uma mensagem forte para Israel, dizendo que é contra esse ataque israelense ao Irã, e talvez seja um aviso inicial para parar essa guerra. Talvez, nos próximos dias e nas próximas horas, haja grandes passos vindos da China. Uma declaração semelhante veio da Rússia e foi ainda mais clara do que a declaração chinesa, porque o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, pediu aos Estados Unidos que parem a guerra. E ele disse que a ameaça nuclear global está se tornando mais grave por causa desse conflito no Oriente Médio. E ele disse que a agressão americana contra o Irã vai incentivar o Irã a desenvolver e fabricar armas nucleares. O estranho hoje é que Rússia e China estão fazendo essas declarações juntas. Por que exatamente agora? Podemos considerar isso como sinais que receberam do Irã de que, por causa dessa agressão americana e israelense, o Irã começará a desenvolver armas nucleares? E se o Irã já tiver essa arma pronta e aproveitar essa guerra para anunciá-la oficialmente? Esses alertas russos e chineses têm várias dimensões. Primeiro, eles responsabilizam os Estados Unidos hoje por qualquer mudança nuclear iraniana futura. E isso é o que é perigoso atualmente. É como se eles estivessem dizendo claramente para os Estados Unidos que a América será responsável caso o Irã consiga obter a arma nuclear. Na verdade, segundo essas declarações, os Estados Unidos serão a razão para que vários outros países da região também adquiram essa arma nuclear. Porque, é claro, a situação não vai parar apenas no Irã. Se o Irã adquirir a arma nuclear, outros países como a Arábia Saudita e a Turquia, e talvez até o Egito, também começarão a desenvolver armas nucleares. Com essa justificativa de que o Irã possui essa arma, e recentemente o ministro das Relações Exteriores da Turquia admitiu isso publicamente, Hakan Fidan. Ele disse claramente: se o Irã adquirir a arma nuclear, nós também seremos obrigados a possuir essa arma.
Então, a Rússia e a China estão alertando o mundo, não só os Estados Unidos, estão alertando o mundo de que se essa guerra não parar agora, as coisas vão evoluir de forma preocupante. O Irã vai adquirir essa arma nuclear e outros países também vão começar a desenvolver armas nucleares. Ou seja, é um alerta. E a questão, como indicam todos os relatórios, é que o enriquecimento do urânio pelo Irã, até atingir o nível necessário para a arma nuclear, não vai levar mais do que uma semana. Nesse momento, veremos a proliferação de armas nucleares em vários outros países. E aqui todos devem prestar atenção que a Rússia e a China, apesar de serem aliadas do Irã, não querem que esse cenário aconteça. Eles rejeitam o cenário de o Irã possuir armas nucleares. Por quê? Porque eles, como eu disse, sabem que se o Irã conseguir essa arma nuclear, outros países islâmicos também vão conseguir essa arma. Ou seja, nesse caso não será mais algo exclusivo deles e de alguns poucos países, como é hoje. Assim, os países do mundo islâmico se igualariam a eles. Eles teriam uma arma de dissuasão como eles. E claro que eles não querem isso. Hoje, eles alertam os Estados Unidos e responsabilizam os Estados Unidos, dizendo que se essa guerra contra o Irã continuar, o Irã tomará essa decisão: possuir armas nucleares. Mas a pergunta que surge hoje, para a qual obviamente ainda não temos resposta, é: por que essas declarações foram feitas exatamente neste momento? E por que vieram simultaneamente da China e da Rússia juntas? Será que foi porque o Irã os informou? Ou pelo menos enviou sinais de que começaria agora a fabricar mísseis nucleares, ou o quê? Se for esse o caso, isso nos levará a outras grandes transformações, talvez até a um cenário de desaparecimento que hoje se aproxima rapidamente. Essa guerra não é uma guerra comum de forma alguma, eu já disse isso antes e repito hoje. Em 2020 eu disse que o mundo, depois da pandemia de coronavírus, não seria como antes. E disse no início da Guerra de Outubro que o mundo depois da Guerra de Gaza não seria como antes. Essa guerra. Hoje também. Eu digo que a guerra contra o Irã também terminará com grandes transformações e mudanças significativas na região e no mundo. Ou seja, todos esses três eventos estão originalmente ligados entre si. O mundo hoje está passando por grandes transformações desde 2020 e nós estamos vivendo essas mudanças que talvez continuem até 2030 ou além disso. Quem hoje espera a queda do regime iraniano está certamente iludido. Quem espera que o Irã se renda, como aconteceu com a Venezuela, também está enganado. Os iranianos não se rendem, ou seja, os iranianos estão prontos para lutar até o último suspiro. O sistema iraniano é muito complexo e diferente das demais estruturas mundiais que foram facilmente infiltradas em outros países, especialmente árabes. Hoje, por exemplo, quando falamos do Irã, estamos falando de um país que possui dois exércitos, as Forças Armadas Iranianas e a Guarda Revolucionária, e os dois são diferentes. Todos sabem disso. Prestem bastante atenção. Estamos falando de um exército de milhões. Estamos falando de cerca de 1 milhão de soldados apenas nas Forças Armadas Iranianas e estamos falando de mais de 500 mil de soldados nas fileiras da Guarda Revolucionária. Os Estados Unidos hoje são incapazes de enviar tropas terrestres para o território iraniano para derrubar esse regime iraniano. Por quê? Porque eles sabem muito bem que isso seria um cemitério para todos eles. Então, o que o Trump faz hoje? Ele só espera que o povo iraniano saia às ruas para que ele possa desempenhar esse papel, derrubar o regime. Ele acha que é fácil, que é possível repetir o que aconteceu na Líbia, por exemplo. A Guarda Revolucionária tem uma doutrina forte que não muda, ligada diretamente ao líder supremo. Isso é uma verdade que todos nesse exército devem saber. A Guarda Revolucionária tem apenas uma missão: proteger a revolução, ou seja, proteger o regime. Não importa quais cenários aconteçam, esse exército não vai se render. Mesmo que só lhe reste o fuzil Kalashnikov, ele não vai entregar suas armas e então recorrerá à resistência. Nesse momento, veremos uma destruição completa na região. Por isso, o regime iraniano só vai cair com a destruição total da região.
Os iranianos, se perceberem que o regime está desmoronando e vivendo suas últimas horas, talvez recorram então a duas possibilidades perigosas. Ou vão surpreender o mundo ao revelar que possuem armas nucleares, ou vão bombardear as instalações nucleares israelenses. Ou seja, eles vão apertar o último botão que acabaria com a existência de Israel na região. Porque nesse momento, eles não vão pensar, não vão considerar o aspecto humano, nem a ordem internacional ou as leis internacionais. Nesse momento, eles estarão em colapso. Será a última hora antes do colapso. Hoje, Ali Larijani, secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional do Irã, disse que o Irã está pronto para se defender nesta guerra com uma guerra de longa duração. E é realmente notável que o Irã se preparou bem para esse cenário. O Irã aprendeu com a experiência anterior na Guerra de 12 Dias, que foi a última guerra, e sabia que o fim daquela guerra era apenas uma trégua. Falamos sobre isso nos episódios anteriores. Eles sabiam que a guerra voltaria novamente. Então, o que fizeram? Preparou-se muito bem para este dia em todos os níveis, até que hoje foi revelada uma grande surpresa. O exército iraniano revelou hoje que todos os centros de mísseis iranianos foram evacuados antecipadamente antes do início desta guerra. E que a agressão de hoje, seja israelense ou americana, está mirando apenas centros vazios, sem qualquer munição ou equipamento militar. Ou seja, durante todos os dias anteriores, eles estavam destruindo sedes e depósitos vazios. Na verdade, isso foi uma armadilha na qual Trump caiu. Um plano prévio, preparado antecipadamente, feito apenas para esgotar as capacidades de ataque e mísseis dos Estados Unidos e de Israel. Hoje, o Irã disse que destruiu um sistema de defesa aérea do tipo TAAD que estava na base de Al-Ruwais, nos Emirados Árabes Unidos. Isso é uma grande catástrofe para os Estados Unidos e para Israel. Estamos falando sobre o colapso do principal sistema de defesa, ou seja, o principal e primeiro sistema de defesa aérea que intercepta os mísseis balísticos iranianos. Isso significa que uma nova mudança começará a partir de hoje. Talvez vejamos algo diferente nas próximas horas. Prestem bastante atenção que hoje estamos vivendo o 4º dia desta guerra. Hoje termina o primeiro prazo que Trump estabeleceu inicialmente como objetivo de derrubar o regime iraniano e ele ainda não caiu. Esse regime, ele falou depois quando recebeu informações que confirmavam a impossibilidade do colapso desse regime. Em 4 dias, ele falou sobre um prazo de 1 semana depois disso. E só ontem falou sobre 4 ou 5 semanas. Mas, na verdade, é uma grande guerra de desgaste na qual os Estados Unidos se envolveram, porque o Irã está seguindo hoje uma tática que parece ser muito bem sucedida até agora, uma tática que está desgastando Israel e os Estados Unidos atualmente. O site americano 45 disse que, nas últimas 3 horas, os Estados Unidos consumiram 400 mísseis de cruzeiro Tomahawk. 400 mísseis de cruzeiro Tomahawk em apenas 3 dias. Ele disse que os Estados Unidos precisam de 5 anos para produzir essa quantidade. O que isso significa? Qual é o significado disso? Significa que eles esgotaram 5 anos de produção em apenas 3 dias desde o início desta guerra. Então imagine se falarmos de 1 semana ou de 5 semanas, como disse Trump. E isso sem falar dos mísseis dos sistemas de defesa, THAAD ou outros. Então, na verdade, o conflito ainda está só começando para o Irã hoje. Também é notável que há intenções muito maliciosas de Israel de envolver e arrastar os países do Golfo para esta guerra, para que depois Israel se retire desse conflito e deixe o Irã e os países árabes destruírem uns aos outros. É realmente um plano maligno, porque houve ataques hoje e também ontem a instalações civis ou econômicas, como portos e outras, na Arábia Saudita e em Omã. O Irã negou completamente ter bombardeado essas instalações, o que significa que alguém mais realizou esses ataques, para que esses países sejam arrastados para essa guerra. E assim, Israel fica apenas assistindo, ou seja, na posição de espectador, enquanto os países islâmicos destroem uns aos outros.
Depois disso, claro, começa o plano de expansão e a formação do mapa da Grande Israel. E isso nós já discutimos em vários episódios, inclusive hoje o Paquistão entrou nesse conflito. O Paquistão enviou uma mensagem ao Irã informando que possui um acordo de defesa mútua com a Arábia Saudita. Ou seja, um lembrete. Está lembrando o Irã disso como se dissesse que vão entrar na guerra, caso o Irã ultrapasse o limite contra a Arábia Saudita. A situação é muito perigosa, a situação é complexa no Oriente Médio. Israel quer empurrar outros países e organizações para travarem uma guerra terrestre por procuração em seu lugar. E isso é para que não esqueçamos o dia de hoje. Por exemplo, grupos armados curdos iranianos de oposição foram incentivados a invadir o território iraniano e, assim, realizar atos de sabotagem dentro do Irã. Existe o perigo de usar os curdos contra o Irã, mas o Irã disse que conseguiu repelir essa tentativa com sucesso. O importante é que a guerra ainda está longe de acabar, ela está se desenvolvendo muito rapidamente, o Irã continua resistente e ainda há muitas surpresas por vir. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!